Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início ao nosso a quarta edição do ciclo de palestras do Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis da OAB-RS. Nossos cumprimentos a toda a nossa audiência que nos prestigia nessa quarta edição. O evento tem apoio da OAB-RS, na pessoa do nosso presidente, Ricardo Breyer, juntamente com a realização da Comissão da Mulher Advogada da OAB, em nome da nossa presidente, Cláudia Sobreiro de Oliveira. Temos hoje a feliz participação da nossa vice-presidente, a mais nova vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS, doutora Elizabeth Pias, a Luceline Prado e a Elisa Oliveira, que nos assistem. Então, eu agradeço a presença em nome do Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis, da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS, e convido para que todos permaneçam conosco durante esse evento, que terá duração de 1h30. Hoje acontece o OAB-RS Online, a quarta edição do ciclo de palestras da Comissão da Mulher Advogada da OAB. GT Mulheres Visíveis, Banco de Palestrantes. O Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis, ele surgiu do desejo de inspirar pessoas, a sociedade e principalmente toda a advocacia, para estimular o autoconhecimento, a visibilidade da advocacia. Eu preciso dar alguns avisos, então faço nesse momento. Conforme a Resolução 6 de 2020, na realização de eventos por videoconferência, neles consideradas transmissões ao vivo, por meio de redes sociais, deverão ser observadas as regras contidas nessa resolução já mencionada, em especial ao que diz respeito a: as manifestações públicas em tais eventos representam posições pessoais dos palestrantes, não vinculando a entidade e menos ainda podendo ser a ela atribuídas como posições oficiais da OAB. Aos participantes está disponibilizada a interação através de perguntas através do chat. Ao final, as telas serão abertas para interação durante as perguntas. Os certificados serão elaborados para quem solicitar no chat durante o webinar. Basta escrever o nome completo no chat aqui do Zoom. Contamos com o suporte da OAB, e também da nossa assessora Juliana Halpe, que está interagindo com vocês no chat. Eu peço nesse momento que faça uso da palavra a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, a doutora Cláudia Sobreiro de Oliveira. Olá, boa tarde a todas que estão aqui conosco, as nossas palestrantes, a nossa coordenadora do GT, a minha querida vice-presidente, a Beth, e todas as colegas que nos dão hoje o prazer de nos acompanhar em mais um ciclo de palestras do GT Mulheres Visíveis. Nós estamos muito, muito felizes com o resultado que esse trabalho vem alcançando. Os painéis têm sido todos muito elogiados, porque o conteúdo que tem vindo, ele tem sido diversificado, e tem sido abordado com muita propriedade por todas as colegas. Então, nós só temos muitas alegrias a comemorar neste encerramento do primeiro ciclo de palestras. E eu preciso, de saída, também agradecer o empenho da Maxi e todo o trabalho que a OAB tem feito, né? Eu faço isso na pessoa do nosso presidente, Ricardo Breyer, e toda essa equipe maravilhosa que tem nos acompanhado, hoje aqui a Caroline e o Vitor, a Adriana também sempre conosco, dando um suporte incrível para que tudo saia exatamente como minuciosamente planejado pela Maxi. Então, não quero me alongar, mas quero desejar a todas um evento maravilhoso. Já estou aqui a postos para ouvi-las num tema de mulheres na política que eu amo. E então, vamos lá. Maxi, muito obrigada e um bom evento a todos. Obrigada, presidente. Agora tenho a honra de chamar também para fazer uso da palavra a nossa vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Elizabeth Pias Coelho. Por gentileza, abra o seu microfone e faça uso da palavra. Deu?
entendeu? Boa tarde, Maximília, boa tarde a todas. Neste momento, eu preciso registrar o empenho da nossa presidência e do grupo de trabalho da doutora Maximília neste projeto de Mulheres Visíveis. Ele veio incentivar as mulheres de ordem em palestrar sobre assuntos relevantes nos tempos deste novo atual. A última edição do primeiro ciclo, ou seja, a transmissão de hoje, estará concretizando o 4º ciclo de 12 palestras. Projeto que, por sua importância, precisa ficar na nossa Comissão da Mulher Advogada. Precisamos, sim, incentivar mais mulheres na participação deste majestoso trabalho. Então, parabéns, doutora Maximília, e parabéns também a todas as demais painelistas e participantes do projeto. Dentro deste enfoque, quero agradecer a participação de todas nesta videoconferência. Com a palavra, Maximília. Muito obrigada, Beth. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou te pedir para fechar o microfonezinho. Isso. Bom, vamos fazer a chamada agora para a primeira palestrante do dia. Ela se chama Renata Helvig Ferreira. Ela é graduada em Direito pela UFPEL, com licenciatura em Formação Pedagógica na IFSU, especialista em Direito do Estado e em Gestão Pública pela URGS, em Filosofia pela UFPEL e em Advocacia Pública pela Universidade de Coimbra. Pós-graduanda em Direito Processual Público, Unisc, e em Educação em Direitos Humanos pela FURG. Advogada, procuradora municipal, membro da Comissão da Advocacia Pública da OAB-RS, secretária-geral da OAB, subseção de São Lourenço do Sul e integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB e também do Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis. O título da palestra é A Participação Administrativa das Mulheres na Formulação de Políticas Públicas, cujo objetivo é abordar a participação como instrumento de legitimação da atividade administrativa. Tratar das formas de participação administrativa com estímulo à participação das mulheres nas decisões públicas, especialmente na formulação de políticas públicas em seu favor. Por gentileza, doutora Renata, seu uso da palavra. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. Eu quero, primeiramente, dizer que para mim é uma grande alegria fazer parte desse projeto, participar desse evento da Comissão da Mulher Advogada, por meio desse grupo de trabalho, que tem permitido, né, que a gente ouça as colegas, mulheres advogadas, nos mais variados temas e de tanta relevância, né? Então, é uma grande satisfação fazer parte disso. E eu quero, então, cumprimentar a todas as integrantes da CMA, eu faço na pessoa da nossa presidente, a doutora Cláudia, também a vice aqui, a doutora Beth, que fazem esse trabalho tão importante, que também, além, né, de todas as pautas que são tratadas na comissão, também fazem a recepção das mulheres advogadas de uma forma muito calorosa, né? Isso é sem dúvida nenhuma fundamental para que a gente tenha assim uma sensação de pertencimento à ordem, né? Eu acho que isso faz com que, inclusive, a gente tenha vontade de trazer mais colegas e replicar nas nossas subseções os projetos. Então, isso é muito importante, vocês sempre nos receberam muito bem, e esse evento é mais um dos exemplos, mas em todos os momentos, né? Então, agradeço muito e, assim, cumprimento todas as colegas, né? Dessa comissão maravilhosa da qual nós fazemos parte. Quero também cumprimentar muito especialmente a coordenadora desse GT, a Maximília, que tem que possibilita, né, a realização desse evento com uma ampla participação das advogadas, né? O que a gente espera, seja palestrando, seja ouvindo,
se fazendo presente, isso é muito importante. E eu espero, né, acho que nós esperamos que cada vez mais nós tenhamos mais mulheres palestrando, mais mulheres participando desse evento. Então, te agradeço desde já e te cumprimento com um caloroso abraço virtual, Maxi. Cumprimento ainda, claro, as minhas colegas, a doutora Bruna, a doutora Edmara, que me dão a honra, né, de dividir esse evento comigo. Certamente será um belo diálogo. E eu vou falar, então, hoje, nesse tema que é tão importante, que é tão atual. E o que me cabe aqui falar hoje é de um tema que me é muito caro dentro dessa nossa temática do dia, que faz muito parte da minha trajetória também, desde o início da advocacia, participando, inclusive representando a OAB em conselhos de políticas públicas na minha subseção, e também pesquiso há bastante tempo, né, em especializações, enfim, é objeto da minha pesquisa há bastante tempo, que é a participação administrativa. A participação administrativa é um tema muito atual do direito administrativo. Ele não é um tema tão novo assim, porque remonta ali ao final do século XX, a última década. A gente está falando aqui de 20, 30 anos, talvez. Mas fazendo um recorte histórico, é pouco tempo, né? Mas ele é atual, muito especialmente, porque ele ainda carece, e muito, de efetividade no Brasil. Porque nós não conseguimos, apesar de inúmeras tentativas, instrumentos, reformas administrativas, nós não conseguimos suprir o déficit de participação dos cidadãos nas escolhas públicas e nos processos decisórios no âmbito da administração pública. E aí eu pergunto a vocês, a participação é necessária? Que participação é essa? Como? O que ela significa? Pois bem, a Constituição de 88, ela nos traz, que é uma Constituição democrática, e nos traz lá no seu artigo 1º 3 normas-princípio, né, que elas devem nortear a atuação do Estado. A gente tem a República, né, princípio republicano, a República Federativa do Brasil, princípio federativo, ali tem os 3 entes federativos e ela se constitui em um Estado democrático de direito, o princípio democrático, que tem, então, essas normas, princípio, tem fundamento, né? A República Federativa do Brasil é fundada em tem alguns fundamentos, entre os quais 2 que são importantes aqui na minha fala, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Diz ainda lá que o poder emana do povo que exerce esse poder diretamente ou por meio de representantes. Então, o princípio democrático, com seus fundamentos, ele requer constantemente o aperfeiçoamento dos seus institutos, para que seja permitida uma maior participação popular nas decisões públicas. Então, essa democracia, a democracia deliberativa, né, que é adotada aqui no Brasil, a gente pode falar que ela tem 2 formas de exercício. A democracia representativa, que as colegas vão falar aqui muito melhor que eu, mas basicamente é o exercício do poder por representantes eleitos. É claro que ocupar esse espaço é fundamental, e a gente vai ouvir isso hoje, eu tenho certeza. Quando a gente fala de política para as mulheres, direitos das mulheres, é necessário que nós tenhamos mulheres nos espaços políticos, ocupando cargo eletivo, para que a gente, de fato, se sinta representada, né? Mulheres tratando de direito para as mulheres. Mas, além disso, existe uma outra democracia, que é a que eu vou tratar aqui mais especificamente hoje, que é a democracia participativa. A democracia participativa, ela possibilita a efetiva e direta participação dos cidadãos nas decisões do Estado. A nossa Constituição, ela traz mecanismos para isso, plebiscito, referendo, a iniciativa popular, que a gente ouve muito falar. Mas, mais do que isso, esse modelo de participação cidadã que a nossa Constituição traz, ele permite que a sociedade se envolva na prestação de serviços, na formulação de políticas públicas, no controle e na tomada de decisões da administração pública. Então, com a nossa Constituição, lá em meados de 1990, haviam 2 preocupações centrais no direito administrativo. Uma era a eficiência,
E aí nós tivemos grande reforma administrativa naquela década, que inclusive incluiu, né, a eficiência como um dos princípios da administração pública, lá no seu artigo 37. E a outra preocupação era justamente com a ausência de legitimidade democrática nas decisões da administração pública. Então, passou a existir um movimento no direito administrativo de aproximação da administração com o administrado. Tanto que hoje a gente já nem o direito tem essa ideia de que o cidadão é o centro, inclusive, do direito administrativo. Em uma ideia de direito administrativo constitucionalizado, né? Tendo o cidadão como centro, observando também a dignidade da pessoa humana, que são dois fundamentos da nossa República. Então, mudou essa relação da administração com o cidadão. E aí a gente pode falar de várias formas de participação. A gente teve, por exemplo, a implantação de formas de controle social no âmbito das instituições, através, por exemplo, dos conselhos de políticas públicas, né? Em especial, lá no início, a gente teve as políticas públicas no âmbito da saúde, da assistência, da educação, em todos os níveis de governo, né? Também depois criança e adolescente, enfim, hoje a gente tem conselhos de políticas públicas de vários aspectos, de várias matérias, né? Então, essas experiências provocaram, de fato, a multiplicação desses conselhos. E em outras temáticas, em várias delas, a gente tem tudo em previdência, criança, adolescente, mulher, foram, de fato, aumentando, né? Que esses conselhos, eles basicamente elaboram, auxiliam na elaboração e na gestão das políticas públicas. E também servem de mecanismos de controle social do Estado, né? Que é importante, que é fundamental. Também, a gente teve um protagonismo da sociedade civil organizada, né? Aquela reforma administrativa lá que eu falei, que visava a eficiência, ela também estabeleceu uma comparação com a iniciativa privada. E aí, com a ideia de eficiência ligada à desburocratização dos processos decisórios no âmbito do Estado. Então, teve-se a ideia de que poderia se transferir a prestação de serviços para a sociedade civil organizada, em uma outra forma de relação também. Então, e a gente teve, né, vários exemplos em várias áreas. A gente viu a participação da sociedade civil organizada, mas também não saiu conforme esperado essa parceria entre os três setores econômicos, né? O primeiro setor, o Estado, o mercado e a sociedade civil. Nem para a prestação de serviços públicos, nem para a realização de políticas públicas. Por quê? Não tornou o Estado mais eficiente e o Estado continuou arcando com os custos, né? Esse que é um tema muito interessante, né, que renderia uma outra palestra, então não vou entrar tanto nisso. Mas aí eu pergunto, com tudo isso, com esses conselhos, com essas parcerias, né, com essa ideia da participação, aquela grande preocupação que se tinha, que a Constituição Federal trouxe com essa ideia de participação cidadã, a preocupação com o déficit democrático, será que ele foi suprido? Pelo menos nesse aspecto hoje, já que a gente já tem uma Constituição Federal de mais de 30 anos, será que nós conseguimos hoje suprir esse déficit? Pois bem, não conseguimos. Por quê? Aqui no Brasil, nós temos um problema. Nós temos vários, né? Mas especificamente em relação ao meu tema, nós temos um que é a institucionalização de absolutamente tudo. E esse foi um problema. Assim é com a participação. Quando se fala em participação administrativa, em participação cidadã, o cidadão precisa participar, essa participação precisa ser efetiva. Não adianta, por exemplo, um modelo de parceria com a sociedade civil, que a sociedade civil não tenha voz, que o Estado somente dê as cartas. Também não adianta um conselho de políticas públicas em que o governo toma as decisões,
né? E aí nós temos vários exemplos de que, por exemplo, uma decisão de determinado conselho precisa de uma aprovação de um parecer por um órgão do Estado. Como assim? Não é assim que funciona. Os conselhos, eles são paritários, eles precisam se ter a voz do cidadão. E os conselhos de políticas públicas, eles são fundamentais para a efetivação da política, e por isso a participação da sociedade civil organizada e das instituições, ela é muito necessária. A OAB, por exemplo, ela possui representação em vários conselhos, que é fundamental, é muito importante, mas é necessário também mais do que essa participação. É preciso e aí que a gente fala em efetiva legitimação dessa participação, é preciso que o cidadão ao qual se destina a política, ele tenha uma participação efetiva. Quando a gente fala em políticas públicas para as mulheres, é preciso a participação efetiva das mulheres em grupos em vários espaços sociais, em fóruns, para identificar os problemas que afetam as mulheres nas suas mais diversas formas. Porque existem políticas que abarcam todas as mulheres, claro que sim, mas existem problemas sociais específicos que precisam também ser observados, né? Então, essas mulheres, elas precisam ser chamadas a serem ouvidas. Quando a gente fala em políticas para as mulheres, a gente precisa fazer recortes, né? Um recorte étnico-racial, de sexualidade, observando a questão socioeconômica, né? E da mesma forma, são necessários esses mesmos mecanismos de participação na formulação das alternativas para esses problemas. Porque é a partir desse público-alvo da política que a gente vai saber quais efetivamente são esses problemas. E aí precisa dessa participação também para que a gente possa, de uma forma conjunta, encontrar qual é a política pública, definir, né, qual é a política pública que pode ser realizada, né? Quais aqueles problemas, quais as soluções que vão ser depois objeto dessa política pública. Então, essa é muito a ideia quando a gente fala dessa legitimidade democrática. Buscar esses espaços do cidadão, trazer o cidadão público-alvo para entender quais são os problemas efetivos e encontrar a política pública ideal para solucionar aqueles problemas. Então, a gente precisa entender que nós, por exemplo, que estamos numa instituição, que temos um espaço muito importante, nós temos voz, temos sim uma situação privilegiada, porque a gente pode falar, a gente pode estar em vários espaços. É importante que a gente pense em mecanismos que permitam que outras mulheres também, que não têm, de repente, uma instituição, também possam ter voz, né? Como mulheres que fazemos parte da OAB, precisamos procurar fomentar a criação, nós, por exemplo, né, no âmbito aqui nos nossos municípios, a gente precisa fomentar a criação de conselhos de direitos da mulher. Aqui no meu município, por exemplo, nós ainda não temos, mas agora temos uma lei e esse ano teremos, a OAB vai participar, né? E a gente já está pensando, né? Infelizmente, nós tivemos essa pandemia que acabou impedindo que seguisse esse projeto, mas certamente a gente vai pensar em soluções, em ideias, para trazer as mulheres do nosso município, todas elas que quiserem, em todos os espaços, para que tenham voz, para que a gente entenda o problema social de cada mulher. Isso é muito importante. Esse mecanismo, inclusive em rede, né, com outras organizações sociais que são importantes, outras mulheres, que a gente possa ter essa efetiva participação do maior número possível de mulheres na formulação de políticas públicas para as mulheres e que abarque todas as mulheres, com o maior número de problemas possíveis, né? Ao meu ver, só com isso, o Instituto da Participação Administrativa, ele vai ter efetividade, né? Sem isso, a gente não vai conseguir suprir aquele déficit democrático que a nossa Constituição prevê. Nós temos uma Constituição democrática,
podemos ter um outro movimento estranho, mas vivemos em uma democracia e nós precisamos sim buscar de todas as formas, seja estando na política ou buscando essa participação cidadã efetiva. Agradeço mais uma vez a CMA, a SGT pela oportunidade, as colegas pelo diálogo e fico aqui à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Renata. Muito boa a sua palestra, contribuiu bastante com esse teu painel, com a advocacia. Muito obrigada mesmo. Parabéns. Então, vamos dar seguimento. Vou chamar aqui a doutora Bruna Marim Rossato, que é a nossa segunda palestrante da tarde. Ela é advogada, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, professora da ESA OAB-RS. Ela é palestrante, profissional self-coach graduada pelo IBC, proprietária da Bruna Marim Advocacia. Ela é colunista do Notícias de Bento, é integrante da Comissão Estadual da Mulher Advogada da OAB-RS, é idealizadora do projeto Mais Marias, é integrante do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, IGAD, voluntária do movimento Vamos na Política. O título da palestra é Mulheres na Política, muito mais do que cotas, cujo objetivo é incentivar a participação das mulheres na política. Por gentileza, doutora Bruna Marim Rossato, seu uso da palavra. Uma boa tarde para todas e todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero agradecer a Maxi, a Cláudia, a Beth, e falo assim com essa proximidade sem o doutora, né, por sermos amigas há tanto tempo e por sermos companheiras de uma luta, né, de inserção das mulheres, de participação dentro da OAB. Então, o que muito me orgulha, o que me deixa muito feliz, ter a amizade de vocês e o coleguismo, o companheirismo. E estou muito feliz por estar aqui, né, através do GT, que é um projeto incrível, como a doutora Renata já falou antes. E como eu falo muito na palestra, eu vou me apropriar da fala dela anterior para a gente poder discutir outros assuntos, né, que eu vou trazer algumas inquietações, né, e alguns dados importantes para essa tarde. E eu quero agradecer muito a parceria da doutora Renata e da doutora Edmara, que são profissionais de excelência, e eu tenho o prazer de estar aqui nesse painel com elas. Então, eu vou fazer uso de uma apresentação que eu trouxe para vocês, eu vou colocar aqui para vocês, para a gente poder começar a conversar sobre as cotas, tá? Acredito que já esteja aparecendo ali para vocês. Sim? Então, vamos lá. Mulheres na política, muito mais do que cotas. Vamos passar aqui. Nós todas sabemos que a legislação que é aplicável para a questão das cotas é a Lei 9.504 de 1997. Então, no seu artigo 10º, parágrafo 3º, ela determina que tenhamos cotas para gêneros. E isso não quer dizer que tenhamos cotas para o gênero feminino. Mas como a realidade do Brasil é que a presença feminina ela é muito inferior do que a presença masculina, se configurou numa questão popular que são cotas para as mulheres. Então, o que diz a legislação brasileira? Que nós temos obrigatoriedade de 30% de gênero e 70% de um outro gênero. Quem sabe um dia chegaremos em 70% de mulheres e 30% de homens. Por que não, né? Chegamos a, quem sabe, uma utopia dessas. O que é importante a gente dizer? Que todas as divisões de verbas e espaços devem atender a essa proporcionalidade. O que são as verbas? Todo o valor em dinheiro, todos os espaços de publicidade, de toda essa orientação que se tem no mundo político. Tudo isso tem que ter esta proporcionalidade, tem que ser garantida. Se não tivermos essa proporcionalidade, o que tem de responsabilização? A cassação dos mandatos dos partidos. E isso é um ponto extremamente importante para que todos
todos nós que estamos aqui conversando nessa tarde, tenhamos a certeza de que isso pode acontecer e todos nós que trabalhamos na área do direito eleitoral, auxiliando campanhas, né, os candidatos, temos que deixar isso muito claro. E as pessoas muito atentas que isso possa acontecer, porque isso é após a eleição e pode deixar um partido inteiro sem representatividade. Eu trago para vocês dados retirados do Tribunal Superior Eleitoral do percentual de eleitoras da Serra Gaúcha e de Porto Alegre. Eu trouxe também, porque essa é uma palestra que eu venho fazendo aqui na região, na Serra, e eu trouxe a questão de Porto Alegre. Então, o percentual de eleitoras, então, o percentual de mulheres, Bento Gonçalves é 52%, Carlos Barbosa é quase 51%, desculpa. Porto Alegre, somos 55% de mulheres. Caxias do Sul, quase 53%. Farroupilha, 52%. Garibaldi, 52% também, praticamente. Esses dados abaixo aí, todos estão retirados do site do tribunal e nos representam que nós já somos a maioria de eleitoras em todos esses municípios. E se nós pegarmos em todos os municípios do Rio Grande do Sul, esse é o mesmo panorama. Então, por que é que este próximo slide nos traz a questão das mulheres eleitas, Serra Gaúcha e Porto Alegre? Que eu trago o mesmo panorama para que a gente tenha. Vocês lembram que nós falamos da questão de que nós somos a maioria em todas as cidades, porém, olhem os percentuais de eleitas. Bento Gonçalves, 0%. Carlos Barbosa, 18%. Caxias do Sul, 17%. Farroupilha, 13%. Garibaldi, 11%. E Porto Alegre, 13%, que está me... Estou com as imagens aqui fechadinhas. E quando eu falo 0% em Bento Gonçalves, que é a minha cidade, é um percentual absurdo e que nós temos que levar em consideração que toda a nossa região aqui, da Serra Gaúcha, e Porto Alegre também não é diferente, nós temos um percentual inferior a 20%. E algumas muito inferior, né? Sendo que nós somos a maioria. E um outro dado importante é que nós não temos nenhuma prefeita, nenhuma vice-prefeita. No Rio Grande do Sul todo, nós vamos ver mais adiante, nós somos o segundo pior estado do Brasil na questão de mulheres eleitas, prefeitas ou vice-prefeitas. Nós vamos ver logo adiante. O que eu trago para vocês é que, na realidade, nós ouvimos muito falar que a mulher não se interessa por política. E eu trago para vocês 5 mitos muito importantes e muito difundidos no mundo eleitoral e nas campanhas e nessa preparação toda com relação à mulher na política. E eu trago a fonte, que é a pesquisa Perfil das Prefeitas do Brasil, do Instituto Alziras, de 2018, que é da última eleição. Então, eles fizeram uma pesquisa muito interessante, com uma riqueza de dados, e de lá eu tirei justamente a questão dos mitos, né? Que é o primeiro. O primeiro que a gente ouve todos os partidos falando, todo mundo que está envolvido nisso diz: mulher não se interessa por política. E aí a gente vê lá na pesquisa que 44% de todas as filiações partidárias do país são femininas. 44%. Nós já somos quase a metade. Então, já por aí, a gente não pode dizer que mulher não se interessa por política. E aqui o dado que eu estava dizendo. O Rio Grande do Sul é o segundo pior estado do Brasil de mulheres eleitas. Nós temos apenas 6 prefeitas. A gente só perde para o Espírito Santo, que tem 5. Então, são dados que desmascaram esse mito, que nós não podemos continuar repetindo isso. Muito mais nós, mulheres, que compreendemos e entendemos que estamos neste meio, que nós discutimos muito sobre isso, né? Se está falando cada vez mais, e nós temos dados agora de uma pesquisa séria que nos traz essa informação. Então, primeiro mito, já desbancamos o primeiro mito. O segundo mito: mulher não possui qualificação. E aí o dado é ainda maior. 71% das prefeitas possuem o ensino superior completo.
enquanto os homens é apenas 50%. 59% das prefeitas têm pós-graduação. Então, o segundo mito de que a mulher não possui qualificação para estar nos cargos eletivos também cai por terra. O terceiro mito: ninguém investe em campanha eleitoral de mulheres. E aí, lá na mesma pesquisa, eles demonstram com todos os dados que a arrecadação da última eleição para as campanhas femininas nos municípios menores foi muito superior do que para as campanhas masculinas. Então, quando a gente ouve aquela história de que ninguém vai investir numa campanha feminina, uma campanha de uma mulher que quer fazer a diferença, isso é besteira e isso é mentira. Porque nós vemos em dados que isso já não é mais a realidade. Claro que nós temos grandes campanhas em lugares com muito poder aquisitivo, em que as campanhas masculinas têm muito poder. Isso é fato e nós não precisamos nos alongar num tema desses. Mas já temos dados também de que as pessoas estão querendo investir em mulheres. Então, mais um mito que vai por terra. O quarto mito: o número de candidatas a vice foi superior na última eleição. E isso demonstra a inclusão das mulheres. Isso demonstra que as mulheres estão participando e são muito bem aceitas pelos partidos políticos. A gente não pode esquecer que a lei determina a obrigatoriedade da destinação de 30% das verbas recebidas para a campanha. Então, nós estamos falando de dinheiro. Se nós temos um candidato a prefeito homem e uma vice-mulher, aquela destinação de verba que iria para uma vereadora, uma candidata, está indo para a vice. E quem vai usufruir e quem vai utilizar e determinar como utilizar este dinheiro será o candidato homem a prefeito. Então, nós não podemos ter essa ingenuidade de que nós estamos sendo incluídas por livre e espontânea bondade. Nós estamos, sim, em alguns momentos, sendo incluídas pela capacitação, pela possibilidade, por esta abertura, por se estar falando sobre isso, mas muito ainda é pela questão financeira. E o quinto mito: mulheres são fantoches dos maridos eleitos. A gente sabe que é muito tradicional no Brasil nós termos vários eleitos de uma mesma família, porém, quando a gente fala das mulheres eleitas, 64% delas não têm nenhum parente eleito. E isso é um dado muito importante, porque este é um mito que nós ouvimos a todo momento. Ah, o prefeito não pode participar porque ele já foi reeleito, nós vamos colocar a mulher dele, ela vai ganhar porque é a esposa do fulano. Então, nós vemos isso com muita frequência, porém não é a realidade. Todos esses mitos são informações que nos levam a acreditar que as mulheres não querem participar da política, que as mulheres são simplesmente colocadas lá como laranja e elas aceitam esse tipo de coisa. E nós que estamos aqui discutindo, dialogando sobre isso, nós precisamos modificar essa percepção, tanto a nossa, que nós temos, e não é nada errado e nada absurdo a gente ter essas percepções num primeiro momento, mas quando a gente tem essa informação de que, de fato, não é isso que acontece na realidade, nós temos que propagar essas informações. Então, agora nós temos isso e nós precisamos verificar nos nossos municípios de que forma isso está acontecendo. Será que aquela informação de que está acontecendo as tradicionais campanhas e candidatas laranja é de fato isso ou é mais uma forma de macular a imagem feminina na política? Então, a gente tem que ter esse espírito e esse senso crítico. E aí, se nós somos a maioria nos municípios, por que nós não somos na política também? E aí nós podemos falar em política de todos os setores, né? A política eleitoral, a política dentro da OAB, a política em todos os cargos dentro dos municípios, como a doutora Renata vinha falando antes para nós. Por que nós não somos ainda na política, que é o ponto agora? E aí eu elenco vários pontos que eu acredito que sejam o que de fato nos prejudica de estarmos ainda mais vinculados à política.
O primeiro é a questão do machismo, né? Esse é um ponto muito enraizado na nossa cultura e que nós trabalhamos muito para desmistificar e para diminuir essa questão do machismo. A falta de motivação, ela é muito inerente, porque nós temos todas as outras coisas englobadas, né? Outro ponto extremamente que impacta na questão da política das mulheres é a ausência da divisão das responsabilidades domésticas. Então, o quanto isso impacta no dia a dia das mulheres, e agora ainda mais que nós estamos nesse período de pandemia, né? O quanto as mulheres estão trabalhando muito mais, eu nem sei dizer quanto é o percentual, e aí eu falo por mim, né? Que de manhã eu sou mãe, né? Eu brinco, e de tarde eu sou advogada, e a gente precisa dar conta de tudo isso. E quantas mulheres que a gente sabe agora que nesse período que antes da pandemia iam concorrer aos cargos eletivos e que agora elas não têm nem condições financeiras e nem condições de tempo, né? E psicológicos de fato, né? Então, nós estamos perdendo muitas mulheres neste momento para as eleições deste ano, em razão de tudo isso, né? Da ausência da divisão, da falta de motivação, da falta do dinheiro propriamente dito, né? E aí, um outro ponto extremamente importante, quando a gente fala de mulher, é o medo da reprovação da família e dos amigos. Nós temos isso inerente na nossa criação. Né? Nós temos que ter um amparo, nós temos que ter uma aprovação de quem está conosco, do nosso companheiro, da nossa companheira, enfim, da nossa família. Então, este é um dos pontos extremamente limitadores para que as mulheres estejam participando ativamente de todos os ambientes de poder. A questão da subordinação e, às vezes, da questão da violência doméstica, né, que foi falado no painel da outra semana, né, aqui no GT. A questão, meu Deus, 5 minutos. Então eu vou acelerar mais ainda. A questão da maternidade, a questão da violência política, né, que nós já temos em alguns países algumas legislações, e aqui a gente tem muito ainda que trabalhar. Então eu vou dar uma aceleradinha. Por que nós precisamos da representatividade política, né? Pela liberdade de manifestação, a liberdade sexual, a de decisões, qualidade de vida e, principalmente, da mudança. Nós não gostamos do que estamos vivendo na questão política. Então, nós precisamos mudar. E de que forma nós vamos mudar? Colocando uma outra visão, que, no meu ver, é a questão da visão da mulher. E aí eu vou trazer para vocês, muito rapidamente, a questão da legislação com impacto social. Então, a Lei da Importunação Sexual de 2018 foi feita por uma deputada Laura Carneiro, e aqui não é propaganda de nenhuma deputada, de nenhum político, mas é para trazer para vocês o quanto isso é importante, nós termos mulheres nesses espaços para fazer legislação para mulheres. Nós temos um ponto muito negativo de uma legislação de 2019, a 13.831, que deu anistia aos partidos políticos pelo não cumprimento da cota mínima dos 5% dos recursos para o fomento das candidaturas femininas. Então, esse é um ponto para reflexão. Na gestão da Assembleia Legislativa, só para a gente destacar o quanto é importante dessa inclusão das mulheres. 2015 a 2018, a gente teve só 11 propostas com mudanças de alterações e propostas legislativas para as mulheres. Já neste ano, de 2019 a 2020, essa gestão, né, até março, já são 26 propostas. Então, nós estamos em foco, está bonito falar da questão da mulher, mas nós precisamos efetivamente de que todas essas propostas, embora algumas não sejam tão propriamente aquilo que a gente queira ver, porém, são propostas interessantes para a gente discutir. E como fomentar a participação feminina? Que isso é uma coisa que muito nos toca e muito nos instiga, né? É muito bonito a gente falar que tem que participar, que tem que isso, tem que aquilo, a gente sabe de todos os problemas, mas de que forma fomentar essa participação feminina, né? Com informação, com identificação de líderes, com capacitação, porque assuntos de legislação, assuntos de tudo isso que envolve a política, embora nós tenhamos uma capacidade inata, as mulheres, de fazer um apanhado, de fazer reuniões, de fazer
uma verificação de um todo, a capacitação para a política ela é muito diferente, né? A questão da identificação de missão e propósito, que é muito diferente de nós conversarmos sobre uma candidatura masculina, a visibilidade para essas mulheres e, principalmente, a rede de apoio. Porque sem rede de apoio, nós não vamos a lugar nenhum. E aí eu trouxe para vocês algumas reflexões, e tô quase no fim, Maxi, vou conseguir cumprir o meu prazo aqui. Então, quantos projetos sociais foram iniciados por mulheres? Vamos pensar todos juntos. O tempo de campanha de 45 dias ajuda ou prejudica a mulher que quer ingressar na política? Quantas mulheres se sentem capacitadas para exercer cargos de gestão? Quantas mulheres que você conhece gostariam ou vão concorrer em 2020? E de que forma você pode ajudar uma mulher na eleição de 2020? Então, esses são pontos para a gente refletir, para a gente conversar e para a gente pensarmos juntas, né, juntos, sobre tudo isso. Porque é muito fácil eu vir aqui dizer para vocês que nós precisamos ter mais mulheres na política. Mas, de repente, essas mulheres não têm tudo aquilo que nós estamos vendo até agora. Então, aquelas que tiverem, de que forma a gente tem para ajudar? Quem são essas mulheres? E eu sempre digo que as cotas não são a linha de chegada, mas a forma de caminhada. Então, eu queria agradecer, dei uma corrida bem legal, né, para conseguir terminar os meus slides. A gente teria muitas outras coisas para discutir, mas aqui é um espaço agregador para ouvirmos todas e respeitando o meu tempo, né, e as ordens todas. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço, quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo nesse final de dia, numa segunda-feira. É extremamente prazeroso estar aqui, estar dentro da Comissão da Mulher Advogada sempre é um prazer, e estar nesse GT com essa querida colega e amiga coordenando esse trabalho maravilhoso. Então, muito obrigada, fico à disposição de todo mundo. Muito obrigada, Bruna. A gente já se conhece há tanto tempo e nos conhecemos dentro da comissão. E hoje eu estou tão orgulhosa que as 3 painelistas são mulheres do interior, advogadas do interior. A gente tem São Lourenço do Sul, Bento Gonçalves, Passo Fundo, o estado aqui representado. Eu sou de Soledade, né? Moro em Porto Alegre, mas sou do interior. A Beth é do interior também. Então, estamos aqui representando o interior do estado dentro da comissão estadual. Eu acho isso muito, muito bom. Muito obrigada pela tua palestra. Espero contar com vocês duas em outras oportunidades. E agora vamos escutar a terceira painelista da tarde. Ela, além de ser minha amiga de muitos anos, ela se chama Edmara Sacherriço. Ela é advogada. Agora eu vou pegar o currículo dessa moça, porque o currículo dela é extenso. Ela é mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru, São Paulo. Ela é professora universitária desde 1997. Ela é professora do Colegiado de Professores da Academia Brasileira de Direito Constitucional, com sede em Curitiba. Ela é coordenadora da pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. Ela é CEO do Hub de Advocacia de Mara Risso. E o título da palestra dela é A Importância do Protagonismo das Advogadas em Cargos Eletivos, cujo objetivo é demonstrar a importância de mulheres, em especial advogadas, envolverem-se cada vez mais com questões político-partidárias. Por gentileza, doutora Edmara Sacherriço, é seu o uso da palavra. Muito obrigada, Maxi, minha comadre, minha amiga. Bruna, eu acho que a gente vai ter que disputar quem é mais amiga. De mais longa data, eu tenho certeza de que sou eu, mas a Maxi é essa generosidade toda que a gente conhece aqui na OAB, mas como amiga também. Eu sinto muito por não poder conviver mais com a Maxi. Eu, inicialmente, então, já saúdo a Maxi por ter me acolhido no GT. Também faço isso para a doutora Cláudia,
nossa presidente, que tem uma representante sensacional em Passo Fundo, a doutora Maiaja. Aliás, Passo Fundo a gente é bem servido de mulheres, né? Porque a nossa presidente também é uma mulher. Então, eu saúdo vocês, vocês honram o nome da OAB. Nós temos muito carinho e muita admiração por vocês duas. Muito obrigada por abrir tão competentemente esse espaço para que a gente possa se manifestar, para que a gente possa dar visibilidade a tudo aquilo que a gente pensa. Eu saúdo também todas as presentes, as colegas, os colegas que estão aqui na sala, porque, de fato, né, tirar um tempo todas as semanas para nos prestigiar, para prestigiar todas as palestrantes que estiveram aqui, é de uma honra imensa. E eu só tenho que dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu sou muito abençoada, porque falar depois de 11 colegas, e principalmente depois das colegas de hoje, que deixaram a bola quicando para mim, doutora Bruna, muito obrigada, doutora Renata, muito obrigada por toda a generosidade, porque havia dados que eu havia preparado e que agora vai ser muito mais fácil fazer a minha explanação. Então, parabéns a todas vocês, obrigada por essa generosidade. A minha contribuição aqui no GT, nesse dia de hoje, é exatamente uma proposta. Né? A ideia é conduzir as advogadas, nesse contexto que a doutora Bruna acabou de dizer, advogadas, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, para esse movimento de se lançarem para aquilo que eu tenho dito, para fora da casinha. No nosso caso, é para fora de uma grande casa, né, de uma mansão que é a OAB. Mas a ideia é que a gente possa também ocupar outros espaços, os cargos eletivos, né, no Poder Legislativo, portanto, e no Poder Judiciário. Então, para poder falar um pouquinho a respeito disso para vocês, eu dei o título da minha palestra da importância do protagonismo das advogadas em cargos eletivos. E eu vou pedir licença para vocês, então, para falar sobre essas 5 categorias que estão resumidas no título, né? Ou seja, a importância do protagonismo das mulheres advogadas em cargos eletivos. Mas eu vou fazer isso de trás para frente, eu vou propor, né, que a gente chegue ao final do tempo, refletindo sobre essa importância. Então, inicialmente, né, o que são cargos eletivos? Todas nós, obviamente, sabemos, mas só para que haja uma sequência no raciocínio, a primeira coisa que eu quero dizer é que não se trata, de jeito algum, de defender que só mulheres advogadas têm qualificação para chegar ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, muito pelo contrário. Quanto mais representatividade, quanto mais pluralidade de representatividade nos cargos eletivos, melhor. Mais a democracia vai se concretizar, naquela ideia de democracia sem deixar ninguém de fora. Né? A democracia não só como processo, mas como resultado. Então, quanto mais gente nós tivermos, ou seja, quanto mais homens e mulheres nós tivermos representados no Poder Executivo e no Poder Legislativo, melhor. Também não se trata de dizer que as mulheres têm as melhores qualificações para isso. Pelo contrário. Mas eu vou partir dessa premissa porque a minha proposta é o protagonismo das mulheres advogadas. Então, não é só mulheres ou as mulheres são as mais qualificadas, as advogadas são as mais qualificadas. A nossa Constituição Federal, o nosso sistema constitucional já prevê lá no artigo 1º, parágrafo único, que o poder pertence ao povo, como bem colocou a doutora Renata, meios excepcionais de participação popular nas decisões públicas, diretamente no plebiscito, no referendo e também nos conselhos, em todos. E ela bem expôs como o povo acaba não se envolvendo diretamente. A sensação é que cada vez menos há vontade de se envolver diretamente, embora haja um movimento nos últimos anos que a gente percebe que as pessoas querem saber mais de política. Mas elas, talvez elas não queiram praticar a política. Né? Como a doutora Renata também, a doutora Bruna, me desculpa, também colocou, as mulheres estão nos partidos políticos, mas então por que
e ela muito bem apontou as razões pelas quais. Eu separei algumas aqui que até vou falar. A ideia de nós não nos interessarmos, é claro que sim, o que nós estamos fazendo aqui é política nessa tarde. Nós estamos discutindo as nossas questões, os nossos problemas, expondo as nossas opiniões. E isso é política institucional, não política partidária, não política em cargos eletivos, eletivos dentro da instituição, sim, né? Mas então nós nos interessamos, sim. A gente faz política dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, com os nossos familiares. Então a gente se interessa muito, sim, por política. Esses cargos eletivos, eles estão num sistema que é fora do nosso dia a dia, porém. Nós, como advogadas, né, como mulheres, como advogadas, então agora eu já começo a falar da segunda categoria, né? A primeira são os cargos eletivos, que estão fora do Poder Judiciário. As mulheres, segunda categoria. A doutora Bruna disse perfeitamente tudo aquilo que nos impede de chegarmos ao poder. Nossa primeira senadora mulher foi a princesa Isabel, obviamente na época do Império. Depois dela, nós só tivemos alguém em 1987, no final dos anos 80, 70, início dos anos 90. E nas minhas pesquisas, eu percebi, a Eunice Michiles, que ela já lidava com projetos, ou seja, ela já tentava sozinha com projetos relacionados à violência contra a mulher. E por que nós estamos falando ainda sobre isso passados 40 anos? Porque falta representatividade. E por que essa representatividade tem que vir das advogadas? Então, agora, minha terceira categoria e um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção nisso. Porque a ideia não é falar especificamente de mulheres, né? Aliás, genericamente de mulheres, mas especificamente das mulheres advogadas. Desde 2015, quando nós tivemos o Plano Estadual de Valorização da Mulher Advogada, a gente vem falando sobre isso no contexto da ordem. Nós aprovamos o nosso em 2016. E toda essa valorização tem dado resultado. Já se vão 4 anos, sim, mas quantas coisas já aconteceram desde lá, né? A base desse plano, que é exatamente o provimento 64, ele tem como consciência o fato de que as mulheres vivem muitos papéis. Se a gente ler o provimento, a gente vai perceber que tem lá a preocupação com a mulher mãe, com a mulher profissional, né, com todos os papéis, todas as versões, todos os mundos da mulher. E a gente, de fato, vive em todos esses mundos, incluindo o mundo jurídico, incluindo aquele, né, em que nós fomos formadas, em que nós nos lançamos para a vida pública, quando nós nos formamos em direito, quando nós fomos assumir um papel de defensoras da Constituição, como prevê o nosso juramento, defensoras da ordem jurídica, da aplicação da lei, tudo isso está no nosso juramento. E aí, quando a gente fala em sistemas, em mundos, em papéis, eu sempre me lembro do Niklas Luhmann. Niklas Luhmann foi um sociólogo que viveu no século passado e ele é sensacional. Eu estudei muito na época do mestrado a teoria sistêmica do Niklas Luhmann. E nós estamos vivendo, então, em sistemas. Os sistemas que estão no macroambiente incluem o sistema jurídico e o sistema político. E eles se relacionam, são vários, né? O Niklas Luhmann, ele até faz uma analogia do corpo humano, porque ele importa a teoria sistêmica da biologia de 2 autores chilenos, o Maturana e o Varela, e ele define que cada um desses sistemas tem uma função, então eles se diferenciam pela função. É como se o rim fosse, por exemplo, o sistema jurídico, o pulmão fosse outro sistema, talvez o sistema econômico, que é o que nos faz respirar, e assim por diante. Nós fomos criadas, educadas, nós crescemos nesse ambiente cheio desses sistemas,
lotado desses sistemas, cada um com sua funcionalidade, e esses sistemas conversam entre si. Eles trocam informações entre si, né? Eles dependem, inclusive, de alianças. E o que a gente está observando nos últimos tempos no Brasil, talvez, seja uma hipertrofia, uma entrofia do sistema político. Ele está se comportando, e há uma crítica também, obviamente, da hipertrofia do sistema jurídico sobre o político, no caso das decisões políticas, né, do Poder Judiciário, a tentativa de um sistema de abarcar outro. Mas então toda a nossa formação foi para que nós, e especificamente no caso das advogadas, trabalhássemos sozinhas, travássemos nossas batalhas, cada uma em seu escritório, nas suas petições, por meio dos seus requerimentos, atendendo aos interesses dos seus clientes. Essa ideia de nós nos unirmos por meio da ordem, naquilo que eu chamei então de mansão, que é a nossa grande casa, e a proposta até de nós colocarmos o pé, a proposta de uma desordem quase assim, né? Vamos sair um pouquinho desse sistema, vamos testar outros sistemas, vamos tentar observar o que a gente pode contribuir com outro sistema. E eu tenho absoluta certeza de que as mulheres advogadas, não só porque elas estão qualificadas, porque elas estão unidas, porque elas estão conscientes, e todas as colegas que nos precederam demonstram isso, nós somos muito conscientes daquilo dos papéis que nós temos a desempenhar na vida pública também, porque nós fomos sendo moldadas para o público há muito pouco tempo, mas nós rapidamente aprendemos isso, né? Então, a minha proposta é que a gente saia um pouco e vá para o sistema de eleições, que a gente possa, com a nossa qualificação, com a nossa vontade, com o nosso conhecimento, com o nosso protagonismo, com essa liderança sobre a qual a doutora Bruna disse antes também, que nos é quase que natural, mas que tem que ser moldada, tem que ser trabalhada, tem que ser profissionalizada, como também a doutora Bruna disse, a gente possa ser protagonista. Afinal, gurias, o que nos impede, então, e vejam como as nossas falas, né, a gente não combinou nada, como as nossas falas se cruzam. O que nos impede de nós irmos? E aí da doutora Bruna, também da fala dela, eu retirei, né, separei algumas informações. Primeiro, a motivação. Vamos nos automotivar. A gente precisa ter um pouco mais de autoconfiança com relação à nossa capacidade. E a minha cidade é como o Bento Gonçalves também, Bruna, nós não temos nenhuma mulher. Em 21 vereadores, nenhuma mulher. E nós somos também maioria de eleitoras, somos mais de 50%. Então, o que nos impede de termos mulheres? E essa motivação, ela tem que ser para quem vai se pôr para ser candidata e também para quem vai votar, né? Para quem vota. A minha motivação vem de quem já nos precedeu na história. Né? Por exemplo, Anita Garibaldi. Anita, que morreu aos 27 anos em batalha, né? Lá no Velho Mundo, depois de ter batalhado aqui 200 anos atrás, né? Para tentar a república, a res pública. Ela foi para o mundo, né? Além muro da casa dela, pode ser que motivada por uma paixão que era o Giuseppe Garibaldi, mas nós também temos as nossas paixões, que são os nossos Giuseppinhos, os nossos filhinhos, que são os nossos companheiros, os nossos pais, que são as Giuseppas. Vou criar aqui, fazer um neologismo, que somos todas nós mulheres dependentes de outras que tenham o poder não só de, como prevê o nosso juramento, aplicar a lei, mas de fazer a lei. Vocês imaginem a revolução que vai se operar no sistema normativo quando nós pudermos fazer leis. Quando nós pudermos não só reclamar da falta de aplicabilidade, da falta de existência,
da falta de interpretação adequada da legislação, mas quando nós pudermos fazer leis. Vocês já imaginaram como isso será revolucionário? Teremos todas Anitas, que não nasceram Anitas. A Anita nasceu Ana Maria de Jesus Ribeiro. Cada uma de nós nasceu como nós somos, mas a gente pode se reinventar, Anitas. O nosso batismo de fogo talvez esteja precisando, né? A Anita teve o seu batismo de fogo lá em Laguna, na batalha, e batismo de fogo mesmo, vem dali, né? De estar em fogo cruzado. Basta que nós nos encorajemos, a gente tem qualificação, tem aptidão, tem habilidade, tem bravura, falta coragem e, claro, o tempo e tudo mais. Mas talvez falte a coragem de nós nos lançarmos, portanto, com o apoio daqueles que nos devem apoio, que são os nossos familiares. Falta que a gente cobre, que a gente saiba envolvê-los nisso tudo. Quando falam, né, por que então as mulheres não vão, por que nós, advogadas, nós não nos lançamos? Porque os nossos escritórios, normalmente, a gente não tem quem deixar, não tem estrutura para que a gente deixe alguém. Vamos nos organizar para isso, gurias. Vamos nos organizar para alguém que nos dê apoio. A gente não precisa deixar da advocacia, a gente pode fazer isso ao mesmo tempo. A gente pode se lançar para esse outro sistema. E, além do sistema econômico, nós temos um outro sistema que nós temos de bandeja, que é a comunicação. Nós somos muito boas em comunicação. A gente pode usar o sistema comunicativo, e agora, em tempos de pandemia, isso vai ser praticamente usar as redes sociais para isso, e apoiar os demais nas redes sociais, né? A gente tem que aprender a fazer isso, obviamente, de forma a que a lei não, para que a gente não faça nada fora da lei. E uma das coisas que as pessoas sempre dizem também, e a doutora Renata me disse assim, o medo da reprovação, o que a família vai dizer? Vocês vão se surpreender quando vocês falarem isso para a família. No início as pessoas vão dizer assim, mas será? Por quê? E se eu não me eleger, que feio que vai ser? No mínimo, terá sido uma morte que não foi a morte da Anita. A Anita morreu aos 27 anos de idade, lutando pela causa dela. Terá sido uma morte que Winston Churchill, lá durante a Primeira Guerra, ele que depois se tornou primeiro-ministro da Inglaterra, até se vangloriava, ou melhor, ele, na época, ele dizia assim, gente, melhor, mais excitante do que a guerra é a política, porque a gente tem a possibilidade de morrer várias vezes na política. Então, se você não se eleger numa primeira vez, se você não tiver aprovação numa primeira vez, se você conseguir fazer 20, 30, 200 votos numa primeira vez, é a política, não é a guerra. Diferente da Anita, que não pôde voltar para os seus, a gente volta e tem apoio e vai mais fortalecida, porque isso é apenas o início de uma caminhada. Tudo o que a doutora Nelme, que a doutora Janine, a doutora Jaqueline, a doutora Eliane, a doutora Adriana, a doutora Líbia, a doutora Carla, a doutora Cristina, a doutora Tatiana, as minhas colegas de hoje, a doutora Renata, a doutora Bruna nos disseram, são todas possibilidades que a gente tem na política. Então, a gente morre e a gente é resiliente, a gente volta mais forte. É essa a ideia. E as advogadas têm disso. Quantas de nós já não tivemos cantadas, já não tivemos todas as dificuldades que vocês todas mencionaram, relativas à violência e todas as que são próprias da mulher? A gente se reinventa e a gente volta e a gente faz melhor. E o apoio. Então, motivar. Não precisa todas concorrer, obviamente. Mas que a gente tenha 5 ou 6 candidatas mulheres por município, apoiemos, motivemos, vamos pensar que essas mulheres estão lá super bem intencionadas e aquelas que estão um pouco desajeitadas, seja na propaganda, seja nas suas propostas, vamos oferecer o nosso apoio, a nossa experiência, a nossa palavra, em vez de criticar. Isso a gente já vai ter demais o público depois. Era esse meu recado. Eu espero muitas Anitas de mão dadas com seus Giuseppes e se refazendo a cada
possibilidade política que nós teremos à nossa frente de agora em diante. Muito obrigada, colegas, por toda a honra que eu sinto de estar aqui nesse grupo de trabalho. Muito obrigada mesmo. Eu estou até mais do que emocionada, estou realmente feliz com as 3 falas que tivemos hoje. Eu acho que estamos recepcionadas por palestras belíssimas. Encerraste esse ciclo com a 12ª palestra de forma magistral. Parabéns, Edmara, muito obrigada. Eu estou aguardando agora a entrada da Juliana Halpe, que esteve no chat aqui com a gente. Ela vai entrar no nosso webinar, juntamente com a coordenadora do GT Mais Mulheres na Política, a nossa querida Maricê Dalforno. Ela vai entrar em seguida, a Juliana já está entrando, e vamos ter a fala da Juliana. A Juliana entrou agora, vamos aguardar um minutinho a entrada da Maricê, que eu acho super oportuno, já que ela está participando hoje do evento conosco, e o GT Mais Mulheres na Política trata justamente do assunto que tratamos hoje. Então, como os GTs trabalham em conjunto e a comissão toda se fortalece junto, eu tenho a honra de chamar a Maricê para que ela nos fale um pouquinho, para que ela nos dê a honra de falar desse assunto que para ela é um assunto super importante, e ela está trabalhando bastante no GT. Eu tenho certeza que ela está com um projeto, quer dizer, eu já sei, ela está com um projeto aí em andamento, bem bacana. Então, Maricê, por gentileza, nos dê a honra da sua fala. Oi, estão me ouvindo? Tudo certo? Oi, gurias. Oi, pessoal que está assistindo. Olha, uma honra ouvir vocês. É só orgulho que dá na gente, sabe? Assim, ó, muito bom mesmo. Assim, ó, desde a questão administrativa que a Renata falou, fantástica, sabe? As pessoas não têm noção da importância da participação do cidadão na construção da política, e eu penso que tudo isso, e a Bruna também trouxe a questão das cotas, que infelizmente a gente ainda ouve muito, especialmente no interior, as pessoas compram aquela história assim, eu sou contra a cota, se a pessoa é competente, ela vai entrar. Não é uma luta contra a história, né? A nossa ascensão política, né? A gente poder participar mais dessa coisa que é um direito, porque a nossa vida é uma guerra histórica, como a Anitta fez, né? Nós teremos que ser muitas Anitas agora. Realmente, vocês 3 juntas fizeram assim, ó, uma coisa trouxeram temas muito bons e que fecham realmente do que eu sonho que a gente consiga realizar. Nós, como mulheres de ordem, entende que trabalhamos como legislativo ali, com as leis, e que temos isso na veia, né? Porque isso vem desde a faculdade, e depois que a gente se forma, a gente vê aquilo mais no dia a dia, ainda fica mais enlouquecida, vê o detalhe da lei que não funciona e fica querendo mudar. Então, que melhor que mulher advogada, tanto para auxiliar, para assessorar, do que para ser uma parlamentar, né? Então, para estar nos cargos no executivo também. Então, assim, meninas, só orgulho, e assim, ó, só sentindo que a gente está no caminho certo, e que a gente tem um time muito bom para fazer um barulho, sabe? Um barulho legal, organizado na sociedade, e mostrar que é a hora. É a hora. Esses dias eu postei uma coisa bem boba no meu Insta, tá lá ainda, tá? Não foi no Stories, que era um cartaz do Lenny Kravitz, assim, que ele estava segurando, e eu botei a tradução ali, que ele diz assim, ó, nós demos o poder para os homens até agora, e olha onde é que nós chegamos. Agora está na vez de dar para as mulheres. É isso. É isso. A gente só quer a oportunidade de fazer uma real democracia, né? De sermos mais representadas, só isso. E vocês fizeram lindamente o papel de deixar isso aí latente no coração da gente. Ai, gratidão para vocês. E para a Maxi, que sabe aquele ditado, uma mulher que levanta uma, levanta todas? A Maxi é essa mulher. Né, gurias? A Maxi é essa mulher. Muito orgulho de ter te conhecido, Maxi, na CNA. Muito orgulho mesmo. Ela está me dando uma força no meu projeto lá. Ela é um anjo. Beijo.
Obrigada. Falar de política é tão empolgante que até a gente se contagia com essa fala da Maricê e tem vontade de ajudar as mulheres a tomarem essa iniciativa e irem adiante. E as que estão aqui, que estão pensando em se candidatar, peguem esse impulso da Maricê e vamos embora. Eu gostaria de chamar agora a minha assessora querida, Juliana Halpe, que faz os bastidores aqui junto comigo. Ela é integrante do TED também, então nosso GT tem 2 integrantes do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Gostaria muito de te ouvir um pouquinho, Juliana, já que você ficou nas 4 edições fazendo todo o trabalho de informações ali no chat, estava nos auxiliando. Então, Juliana, por gentileza. Oi, me vendo bem, ouvindo bem? Meninas? Bom, minhas queridas colegas, que prazer ouvir as palestras de hoje. Isso nos motiva a seguir em frente, nos desperta novos desejos, amplia os nossos horizontes. E, em primeiro lugar, eu queria dar boas-vindas à nossa vice-presidente, a doutora Beth, querida, porque eu tenho um grande carinho. Bem-vinda, Beth. Cumprimento a Cláudia, a Luceline, Maxi. Te cumprimento também, tu é brilhante, tu é a alma desse GT. E também todas as nossas demais colegas, as nossas excelentes palestrantes. E hoje, a gente encerra os ciclos de palestras, após 4 edições. E o objetivo desse GT é dar visibilidade às mulheres e eu fico contente que o objetivo está sendo alcançado. Ao longo dos ciclos das palestras, por várias vezes, eu me emocionei com a fala das colegas palestrantes e fiquei pensando sobre o quanto a gente tem para acrescentar na vida uns dos outros. Cada uma com a sua caminhada, com as suas experiências e as suas especializações. E eu até peço licença para a Maxi agora, mas para falar que esse GT é também sobre alçar voos, que a gente começa alçando pequenos voos, e muitas vezes a gente se sente inseguras. Algumas palestrantes estavam estreando no GT, mas sempre com coragem. E os pequenos voos, eles nos dão segurança e são essenciais para alcançarmos voos maiores. E a realização de pequenas metas nos leva à realização de grandes metas. E assim em todas as esferas da nossa vida, não só na esfera profissional. Embora a gente ainda tenha um longo caminho para trilhar, estamos participando de forma efetiva desse processo de mudança e reconhecimento dentro da instituição. Lutamos por paridade e visibilidade, e assim nós seguiremos, ainda mais depois desse 4º ciclo de palestras. Portanto, meninas, o que eu tenho para dizer, para encerrar o ciclo de palestras, é voem, voem alto. É um prazer enorme fazer parte desse grupo. Obrigada. Obrigada. Hoje realmente é um dia comemorativo, porque a gente venceu as 4 edições, a gente teve 12 painéis, a gente teve 4 semanas de trabalho e uma evolução, tanto para quem organizou, para quem estreou, para as pessoas corajosas que estiveram aqui. Então, assim, eu aguardo muito ansiosamente que outras pessoas se encorajem, tendo como espelho essas palestras que tivemos, essas 12 palestras, e venham se unir a nós, venham se projetar aqui. Isso aqui é visibilidade. Agora, nesse momento, estamos recebendo a Luceline, nossa secretária, a Elisa, que é a nossa tesoureira, e eu já vou aproveitar que a Luceline chegou, e a Elisa também, elas já vão fazer uso da palavra, e eu aviso que as pessoas que estão entrando agora aqui conosco no webinar, elas estiveram conosco durante 4 edições, mas elas não estiveram como assistentes, elas estiveram palestrando. Então eu tenho a honra de reunir todas as nossas 12 palestrantes junto com a coordenação aqui nesse painel.
Eu acho que isso é o que podemos fazer, é dar visibilidade às pessoas que têm coragem de palestrar, que têm coragem de dar exemplo para outras mulheres. E eu aproveito agora para que a Luceline nos fale um pouquinho, que ela vai nos brindar um pouquinho com a sua fala, em seguida a Elisa. Eu já vou cumprimentar cada uma de vocês. Estou muito feliz de revê-las aqui nessa bancada de palestrantes. Luceline, por gentileza. Boa tarde, boa noite a todas e todos. Assim como eu fiz na abertura, no dia 1º de junho, em nome da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS, agradeço ao GT Mulheres Visíveis, em nome da coordenadora Maximília e da assessora Juliana, pelo excelente e importante trabalho desenvolvido nas 4 edições do primeiro ciclo de palestras da CMA GT Mulheres Visíveis. Agradeço também às colegas da OAB, Marileise e Luciana Torres, da Secretaria das Comissões, Adriana e Caroline, do setor de eventos, e ao pessoal de TI. Agradeço principalmente as 12 palestrantes que estão aqui conosco por terem nos propiciado excelente conteúdo, um conteúdo tão relevante para nós mulheres advogadas. E agradeço a grande participação de todos vocês, o nosso público, que chegou a 458 inscrições em todas as edições. Muito obrigada. É só o que eu digo. Muito obrigada a todas. Obrigada, Luceline. Muito obrigada por nos trazer esse relato das inscrições. E isso é fruto do trabalho da direção da nossa comissão, que sem o apoio da Cláudia, da Luceline, agora da Beth e da Elisa, isso não seria possível. Então, a gratidão toda é para essas grandes mulheres que nos inspiram e nos dão visibilidade. Dando seguimento a essa tarde, eu gostaria de dar a palavra agora para a nossa querida Elisa Oliveira Branco, por gentileza. Olá, boa tarde, boa noite. Que bom vê-las. Eu queria agradecer principalmente a Janine, a Jaqueline, a Nelne, a Adriana, a Eliane, a Líbia, a Cristina, a Carla, a Tatiana, a Bruna, a Edmar e a Renata, que junto com a Max e a Juliana fizeram isso aqui tudo ser possível, mostrando como a CMA é grande e como essas mulheres são visíveis. Parabéns para vocês e muito obrigada. Bom, obrigada, Elisa, obrigada, Luceline. Agora eu vou nomear as nossas queridas palestrantes que estão aqui conosco. Nem todas estão nesse momento, mas algumas tiveram que sair em função de compromissos, mas elas ficam aqui listadas no nosso diário de palestras, no nosso coração, no nosso registro especial da primeira edição do Banco de Palestrantes do GT Mulheres Visíveis. Jaqueline Silveiro Dipe, Janine El Havat, Nelne Viale Lorenzoni, Eliane da Silva Petracini, Líbia Suzana da Silva, Adriana Fazolo Pilate, Carla Shostak, Cristina Dalsasso, Tatiana Vasconcelos Fortes, Bruna Marim Rossato, Renata Ferreira, Edmara Sacherriço. Vocês são a visibilidade que o GT precisava para dar início a esse projeto. Eu tenho muita gratidão em vocês terem participado, vocês terem, quando eu enviei o formulário, vocês levantaram a mão e foram se inscrever, vocês colocaram a palestra de vocês lá, as corajosas que nunca tinham tido a oportunidade, ou a coragem, ou a iniciativa de palestrar.
eu acho que o agradecimento para elas é maior ainda, porque elas estão agora visíveis. Agora elas sabem vocês sabem que podem palestrar em qualquer lugar, porque não tem tema difícil, tem tema a ser estudado, tem fala para ser aprimorada. Então, eu acredito muito que vocês podem falar em qualquer lugar que vocês realmente desejem. Contem comigo. Eu tenho que contar para o resto das pessoas que, além de ter 12 palestrantes, eu fiz 12 reuniões com cada uma de vocês. Eu tentei passar para vocês tudo que eu sabia, eu tentei fazer uma atenção especial para que vocês tivessem segurança, para que vocês entrassem como palestrantes e sentissem assim que estavam realmente preparados. Porque nos dias de hoje, a informática, a tecnologia, ela tem que estar a nosso favor. Ela não pode ser um empecilho da nossa fala, porque o conteúdo a gente tem fácil, a gente já domina o conteúdo, mas a tecnologia não. Então, a gente agora temos que dominar as duas coisas, né, no mundo eletrônico. Então, no mundo virtual. Gostaria realmente de agradecer a todas. Agora eu convido para que todas as participantes da palestra entrem na sala com a gente para nós fazermos o encerramento, para a gente fazer os agradecimentos. E, enquanto isso, eu chamo a doutora Cláudia Sobreira de Oliveira, que vai nos falar um pouquinho sobre ela vai fazer as considerações finais. Cláudia. É uma alegria tão grande estar hoje aqui com esse grupo de mulheres fantásticas e mega visíveis, porque a gente não quer só um pouquinho de visibilidade, né? Nós queremos que sejam todas super visíveis e o nosso trabalho vai levar todo mundo junto a essa visibilidade. Mas eu preciso dizer para vocês, assim, como eu já disse, o tema me encanta e vocês foram, as três de hoje, assim como as anteriores, foram maravilhosas. Vocês observaram alguns detalhes que são fundamentais para que a gente possa chegar no maior número de participação de mulheres. E por que não de advogadas, né? Nós estamos, sim, querendo que todas vocês possam, né, se interessar por política, porque com tudo que vocês já falaram aqui, vocês fazem ideia do que vocês falariam numa tribuna? Eu vou assistir, eu vou assistir. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, muito rapidamente, é que algumas observações que vocês três fizeram, elas têm uma importância fundamental. E nós realmente precisamos ser muito mais do que cotas. Nós queremos ser cadeiras. Nós não queremos só as cotas. Nós queremos as cadeiras fixas. Nós não temos que ocupar minimamente esse espaço, porque sem estarmos acompanhando a legislação que nos beneficia, nós não conseguimos nunca mudar o estado de coisas. Então, nós precisamos, sim, trabalhar firmemente nisso. E outro detalhe bastante importante, que foi agora quando a Edmara falou também, com relação à família. A gente tem um resquício muito grande do patriarcado, de como nós fomos todos e todas criadas, né, nas nossas gerações. Então, parece que política nunca foi lugar para mulher. Mas política é, sim, para mulher também. Nós somos seres políticos a todo momento das nossas vidas. Então, algumas situações fazem com que a gente pense que não é. Não é para mim, não vou ter tempo, vou me incomodar. E os partidos políticos? Bom, gente, assim, partidos políticos são os meios pelos quais nós temos, na democracia, a forma de chegar aos espaços de poder. Então, vamos escolher bem os partidos e vamos usar a nossa voz nos partidos, para que eles tenham um pouco mais, né, daquilo que a gente acredita ser necessário. Agora, se nós não formos falar, eu já disse isso para vocês mais de uma vez, com relação até à participação na OAB. Ninguém vai bater na porta e perguntar, é aqui que tem uma candidata que quer concorrer e que vai ter voz e que a família vai apoiar? Onde é que vocês já viram isso? Não vai acontecer.
Tá? Então, a gente precisa só saber que essas dificuldades vão acontecer, mas a gente tem que saber respondê-las. Então, eu vou insistir com vocês para que tomem conhecimento do Estatuto da Mulher Parlamentar do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Eu já comentei isso com vocês, é fácil de achar no Google, é a Lei Estadual do Rio de Janeiro, 8621, de 2019. Tá? Nos artigos 5º e 6º, vocês têm ali milhares. Primeiro tem o conceito de assédio político e de violência política, e depois alguns exemplos. Então, vocês precisam fazer essa leitura para entender a forma de resposta, até para ajudar alguma candidata. Não, se alguém te disser isso, tu responde isto, porque isto é uma forma de assédio político, ou é uma forma de violência política. Então, nós precisamos dominar, né, esses conceitos. E a outra situação é trabalharmos para uma melhor divisão do fundo eleitoral. Né? O fundo partidário, também havia uma discussão enorme, os 30% não chegavam, né? Não, como se não tivesse a regra, como se fosse só o fundo eleitoral. Não, o fundo partidário também, o TSE já se manifestou, também tem que ser na proporção das candidaturas. Então, isso a gente precisa fiscalizar. E uma outra observação importante que a Bruna fez foi com relação ao elevado número de vice-presidentes, de vice-prefeitas na última eleição e de vice-presidentes também. Isso é uma preocupação que eu tenho, que nós temos no Observatório de Candidaturas Femininas, é uma preocupação imensa, por uma razão muito simples. Para as eleições majoritárias, né, que são as de governador, de presidente, ou de prefeito, a verba desses 30% das mulheres pode ir para uma campanha majoritária se uma mulher estiver também concorrendo. Ou seja, convida para uma vice concorrer, alguns realmente são projetos belíssimos, exatamente são, mas algumas são convidadas apenas para fazer com que o dinheiro da campanha chegue para eleger um prefeito homem. Então, esse é um cuidado importante que nós precisamos ter. Tá? Isso é muito importante. Então, se estão convidando uma mulher, aceite, mas seja a candidata a prefeita. E o colega do partido, candidato a vice. E aí, todo mundo vai trabalhar nessa eleição. Até eu ajudo. Então, essa é a situação. Nós precisamos unir esses esforços com esse conhecimento, porque senão, quando nós chegarmos ali no que a Renata falou, nas políticas públicas, a gente não vai conseguir nunca participar dessas decisões. E as políticas públicas ou não existem, ou são feitas pelos homens para necessidades que nós é que temos e nós é que sentimos. Então, não é aqui nenhuma crítica, não. Nós temos que trabalhar em conjunto com os homens. Vocês já me conhecem, sabem que eu falo sempre em trabalho coletivo, nós temos que trabalhar com os nossos colegas homens, assim como na política, temos que trabalhar também com os homens, mas nós precisamos ter a nossa participação efetivamente mais garantida. Nós vamos lutar por isso e nunca estivemos tão perto, nunca os movimentos foram tão grandes como nessa eleição. Então, eu tenho realmente uma expectativa muito boa que a eleição desse ano nos traga um patamar diferente para que a gente possa arrasar daqui a 2 anos em número de cadeiras. Super obrigado para vocês, Maxi, Juliana. Eu não tenho palavras para agradecer todo esse trabalho, essa maravilha que foram estes 4 ciclos de palestras, as nossas 12 palestrantes, a Luceline, a Elisa, sempre as duas correndo para me ajudar, porque tanta coisa junto para fazer. Agora a Beth também nos ajudando, maravilhosa. Em resumo, gente, esse grupo merece muito mais que parabéns. Vocês são fenomenais. Um beijo muito grande e vamos seguindo fortes. Beijos a todas. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelas tuas belas palavras, fechando esse nosso primeiro ciclo, né, de palestras. E eu fico com a palavra da Juliana. Voem, meninas. Vocês têm que fazer voos, né? Continuar. Bom, dando seguimento aqui, eu quero agradecer às palestrantes pelo conteúdo compartilhado.
Quero agradecer também todas as pessoas que assistiram ou as 4 edições, ou uma edição, ou que acompanhou ao vivo, ou que assistiu depois pelo YouTube. Qualquer maneira de participar é uma maneira de estar junto, de crescer, né, de compartilhar conhecimento. Então, agradeço muito a quem dedicou seu precioso tempo em prestigiar as 4 edições desse mês de junho. Agradecemos a direção da CMA, mais uma vez, as coordenadoras dos grupos de trabalho e aos colaboradores e colaboradoras da OAB. Eu vou citar aqui essas pessoas maravilhosas que fizeram acontecer de maneira muito profissional e muito precisa para que a gente tivesse esse evento, essas 4 edições. O nosso TI, o Vitor, a responsável por eventos, a Caroline, que ela está aqui, o Vitor também, a Secretaria das Comissões, a Marilis, a Luciana, da Comunicação, a Evelyn e o Rafael. Então, nosso muito obrigado, nosso reconhecimento pelo trabalho de bastidores que vocês fazem e nos deixam muito seguras para continuar fazendo outros eventos. Em nome de todas as integrantes da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS, agradecemos a presença da OAB Online da 4ª edição, Ciclo de Palestras CMA, GT Mulheres Visíveis, 4ª edição, Banco de Palestrantes. Fica aqui o recado de que nós, do Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis, aguardaremos que novas palestrantes estejam conosco na 2ª edição do projeto. Basta ingressar no Grupo de Trabalho Mulheres Visíveis. Quando vocês ingressarem lá, vocês vão receber todas as informações, vão receber o formulário para preencher e daí fazer adesão a esse projeto, que não é o único projeto do GT, mas é um projeto que terá a 2ª edição, se tudo colaborar. Então, eu quero deixar aqui o nosso até breve, a nossa gratidão pela audiência e, nesse momento, dar por encerrada a transmissão dessa 4ª edição. Muito obrigada.